A ideia de que o sucesso é um caminho livre de obstáculos não passa de uma ilusão fabricada que te trava justamente no momento em que a virada deveria acontecer. Napoleon Hill, ao observar os maiores realizadores de sua época, não encontrou pessoas que nunca sentiram vontade de parar, mas sim indivíduos que entenderam a mecânica mental exata de como converter o fracasso temporário em um novo ponto de partida. Se você está pensando em abrir mão dos seus objetivos agora, entenda que a desistência que sua mente sugere não é uma decisão lógica, mas um sinal de saturação cognitiva que precede o colapso do muro que te impede de avançar. Deixa o seu amém aqui embaixo se você deseja que Deus restaure suas forças hoje mesmo e aproveita para se inscrever no canal, garantindo que o seu coração seja fortalecido com a palavra diariamente. Essa disposição de persistir não vem apenas do esforço humano, mas do alinhamento com os princípios que regem a mente e a espiritualidade, provando que onde muitos veem um fim, há um degrau de acesso para quem decide permanecer. Pare um instante agora. Respire fundo e tente silenciar a pressa que o mundo impõe sobre a sua rotina. O que você vai ouvir a seguir não é apenas uma análise sobre o comportamento humano, mas uma reflexão profunda sobre como a Bíblia e a sabedoria prática se encontram no ponto crítico da desistência. A palavra de Deus alerta em Gálatas que não devemos nos cansar de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Esse não é um conselho vago. É a garantia de que o desânimo é, muitas vezes, apenas o cansaço do solo antes da colheita. Não se trata de ignorar a dor ou as perdas, mas de reprogramar a forma como o seu cérebro processa o que você chama de derrota. Hill descobriu que a mente humana possui uma trava de segurança chamada ponto de exaustão, um estágio onde a persistência parece ilógica e a mente apela para o abandono do projeto como forma de autopreservação. O que muitos ignoram é que esse estado de exaustão é exatamente o momento em que a crença e a fé são testadas. A Bíblia exemplifica essa trajetória em homens como José do Egito, que enfrentou escravidão e prisão, ou Jó, que viu tudo ser levado embora. Nenhum deles foi poupado das circunstâncias, mas todos mantiveram a visão, não baseada no que viam ao redor, mas na promessa de algo maior que a situação presente. A virada de jogo mental acontece quando você para de focar no que perdeu e começa a processar qual é a lição oculta naquela queda. O erro fundamental de quem desiste está em tratar o fracasso como um veredito, quando, na verdade, ele deveria ser visto como um dado informativo. No momento em que você sente o impulso de parar, a sua mente está te enviando uma mensagem de erro. Ela diz: o custo é alto demais. Só que a mente ignora o retorno sobre o investimento que aquele obstáculo está gerando. Todo grande sucesso, segundo a lógica da persistência, foi precedido de um momento crítico, onde a vontade de desistir era esmagadora. A estratégia prática aqui não é forçar a barra cegamente, mas aplicar o que Hill chamava de definitividade de propósito. Quando você sabe exatamente para onde está indo, a desistência deixa de ser uma opção, porque o objetivo final é muito mais real do que o problema de hoje. Considere a natureza do persistir como uma disciplina bíblica. Tiago escreve sobre a perseverança como algo que completa sua obra. Se você interrompe o processo, o resultado final é incompleto. A virada de mente começa quando você decide que a sua identidade não está atrelada ao sucesso momentâneo do que está fazendo, mas ao chamado ou ao objetivo que você estabeleceu. Você não é a situação, você é aquele que supera a situação. Imagine o cenário de um agricultor durante uma seca severa. O desânimo é legítimo, mas ele não para de cuidar da terra porque sabe que a chuva tem seu tempo. A sua mente funciona igual.
A sua crença no futuro precisa ser maior do que a realidade do seu presente. A ciência da mente, quando confrontada com a luz das Escrituras, revela que o nosso cérebro se molda conforme o foco. Se você passar o dia ruminando sobre o porquê de tudo estar dando errado, você fortalecerá as sinapses da derrota. Napoleon Hill chamava isso de magnetismo mental. Você atrai para si aquilo que cultiva de forma constante na sua mente. Se a sua mente está drenada pela possibilidade de desistir, é porque você permitiu que a imagem do fracasso se tornasse a única visão disponível no seu horizonte. O antídoto, descrito tanto em princípios de liderança quanto em preceitos de fé, é a visualização ativa do desfecho desejado, sustentada por uma ação física imediata, ainda que pequena. Quando a tentação de parar surgir, a regra de ouro é: faça uma ação minúscula, mas alinhada ao objetivo final. Se você não pode correr uma maratona, ande 10 metros. Se não pode resolver o problema financeiro todo, quite uma pequena conta ou organize um processo. Esse movimento quebra a paralisia do medo. O medo, biblicamente falando, é o oposto da fé, e é ele quem alimenta o desejo de desistência. O perfeito amor lança fora o medo, e o amor pelo que você faz, pelo propósito que carrega ou pela família que sustenta, é a energia que bloqueia o desânimo. Quando a sua motivação vem de um lugar profundo de dever, a desistência se torna uma possibilidade irrelevante. A história está cheia de exemplos onde o limite foi ultrapassado e a vitória veio em seguida. Pense na persistência constante de Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele foi alvo de zombaria, ameaças e tentativas de desvio de foco. Em nenhum momento ele se sentou com seus inimigos para discutir a viabilidade da desistência. Ele focou na obra e nas mãos que precisavam estar ativas. Essa é a virada de jogo mental. O foco não é no tamanho do muro, mas no tijolo que você está assentando agora. A desistência é um fenômeno de percepção. Parece enorme porque você está olhando para o final de uma montanha que ainda nem subiu, em vez de olhar para o próximo passo no chão. Muitas vezes, a mente pede para desistir simplesmente porque está sobrecarregada com variáveis que não controla. Napoleon Hill enfatizava o poder de delegar ou de simplificar. Na Bíblia, vemos Jetro aconselhando Moisés a não levar o fardo do povo sozinho. Muitas pessoas desistem por exaustão, não por falta de capacidade, mas por excesso de responsabilidades que não lhes competem. A virada de mente aqui é a clareza sobre o seu papel real. Identifique o que é apenas ruído e o que é o seu propósito central. Ao eliminar o ruído, a energia para persistir se renova automaticamente. Onde há foco em uma única missão, sobra energia para enfrentar o caos. Observe também o ciclo de realimentação. Quem desiste, geralmente, se isola. A Bíblia reforça que o homem solitário busca seus próprios interesses e despreza a sabedoria. Quando você está prestes a desistir, é quando você mais precisa de uma perspectiva externa ou de um ambiente que te recorde do seu valor. Hill falava de mastermind, o conceito de que mentes unidas por um propósito comum criam uma força superior. Se você não tem com quem compartilhar o peso, recorra à oração. A conexão com o Criador é o mastermind mais elevado que existe, pois oferece a visão periférica necessária para entender que a sua luta não é apenas sua, mas parte de algo eterno. O cansaço mental é um inimigo real. Não o trate como fraqueza moral, trate-o como uma necessidade biológica e espiritual de recarga. A virada de jogo muitas vezes acontece depois de um período de descanso bem estruturado e não de um pulo de desistência apressado. Jesus, no auge do seu ministério, retirava-se para lugares desertos para orar e recarregar. Ele não desistia, mas sabia que sem a comunhão com o Pai, a exaustão humana comprometeria a missão. Você precisa de momentos de pausa
onde o objetivo é a restauração, não a reflexão sobre o fim. O medo do fracasso tenta te convencer que, se você parar um pouco, tudo desmorona. Mas a verdade é que, se você continuar exausto, você cometerá erros fatais. A persistência de sucesso é silenciosa. Ela não depende de aplausos, ela depende de disciplina. Em Deuteronômio, a instrução é clara sobre não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguir o caminho proposto. Se você sente que a sua mente está virando contra você, comece a verbalizar a sua direção. A Bíblia ensina que a língua tem poder de vida e morte. Dizer em voz alta os motivos pelos quais você não pode parar funciona como uma ancoragem para os pensamentos invasivos da desistência. Napoleon Hill defende a autossugestão como ferramenta de domínio mental. É preciso falar com a sua própria mente, ordenando-lhe que se foque no objetivo, em vez de deixar que o seu subconsciente dite as regras baseadas no medo do momento. O segredo que separa os que desistem dos que rompem é a habilidade de transformar o desconforto em combustível. Todo crescimento gera dor. Músculos só crescem quando as fibras são rompidas e reconstruídas. O sucesso, mentalmente falando, segue a mesma regra. Se você está sentindo que a carga está muito pesada, parabéns, você está em processo de musculação mental. Muitos desistem justamente porque interpretam a dor do processo como um erro de rota. Ao entender que a resistência é o ambiente natural do sucesso, você muda o seu estado emocional de vítima da situação para observador do crescimento. A mudança não é no cenário, é na interpretação do cenário. Cada vez que você resiste à vontade de desistir, você cria uma memória de sucesso. Isso gera um ciclo de confiança que torna o próximo obstáculo mais fácil de lidar. Se você ceder agora, a próxima vez que enfrentar uma dificuldade, o caminho da desistência parecerá muito mais trilhado e convidativo. Por isso, a pequena vitória de hoje, o simples ato de manter-se no caminho por mais 24 horas, constrói a musculatura necessária para o sucesso de longo prazo. A sua mente, se for treinada para a consistência, para de procurar o botão de saída e começa a procurar soluções criativas para os problemas que aparecem. A criatividade só floresce quando a saída de emergência está fechada. Uma das lições centrais aqui é a distinção entre estratégia e obstinação. Persistir não significa bater a cabeça na parede se ela não vai cair. Persistir significa buscar uma rota alternativa, buscar novos recursos, entender novas perspectivas e manter-se focado no objetivo, ajustando o método conforme necessário. Davi, ao ser ungido rei, não se tornou rei no dia seguinte. Ele passou por anos de perseguição e incertezas. A sua estratégia mudava. Às vezes fugia, às vezes lutava, às vezes se escondia, mas o propósito de reinar conforme a promessa de Deus nunca mudou. Você deve ser flexível no método, mas inabalável no propósito. Onde a maioria erra é na rigidez do método, somada à falta de propósito real. Reflita agora, neste instante, sobre o que tem te levado a considerar a desistência. É um problema financeiro? É o cansaço do trabalho? É a sensação de que nada acontece? Todas essas são variantes de uma mesma semente, a falta de visão de longo prazo. O tempo é a única variável que você não controla, mas é a que você mais precisa para que o esforço se transforme em resultado. A impaciência é a principal aliada da desistência. Hill observou que a maioria das pessoas desiste exatamente 1 metro antes do ouro. O esforço que você já investiu está lá, acumulado, esperando que o fator tempo seja atendido. A virada de jogo exige que você compreenda que o esforço não se perde. Ele apenas se acumula até que a massa crítica seja atingida. Pense na metáfora da semente. Quando ela é colocada na terra, ela desaparece. A mente humana
Se não vigiada, diria que isso é o fim. Mas no tempo de Deus e nas leis da natureza, é exatamente ali, no escuro e sob pressão, que a vida começa a se expandir. O seu momento de sepultamento de projetos pode ser apenas a preparação para a colheita que você ainda não consegue ver. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Quando a sua mente vira para a fé, a desistência perde a força, porque a ausência de resultados imediatos não é mais um problema para você, mas apenas uma etapa do processo. A compreensão de que todo esforço gera uma acumulação invisível é o que separa aqueles que conquistam o que desejam daqueles que abandonam tudo na borda do precipício. Imagine um construtor de navios. Ele passa meses unindo chapas de aço, soldando estruturas e montando o sistema interno. Por quase todo o tempo de execução, nada ali tem a aparência de um navio que navega. É uma carcaça pesada, um amontoado de metal parado em um dique seco. Se ele julgasse o progresso pelo aspecto visual imediato, o desânimo seria insustentável. No entanto, o sucesso não reside na forma final, mas na integridade de cada solda feita diariamente. A desistência floresce onde a métrica do progresso é superficial. Quando você foca no fato de que, externamente, nada mudou, sua mente interpreta a ausência de movimento aparente como fracasso. Mas a física do crescimento é silenciosa e interna. Aquilo que você está construindo, seja um negócio, um relacionamento ou uma mudança de caráter, segue a mesma lei do acúmulo. Napoleon Hill insistia que a persistência não é uma qualidade passiva, não é apenas esperar que o tempo passe. A persistência é um estado mental que exige uma disciplina ativa sobre a própria narrativa. É comum que as pessoas se sintam bloqueadas porque comparam a sua maratona particular com o sprint de alguém que já cruzou a linha de chegada. Essa comparação é um veneno. Você nunca saberá quantos anos, quantas noites sem dormir e quantas vezes aquela pessoa também esteve prestes a desistir antes de o resultado finalmente aparecer. O jogo vira quando você para de olhar para o lado e começa a monitorar a sua própria competência. O verdadeiro ganho não é apenas o que você conquista, mas quem você se torna enquanto luta. A desistência é um curto-circuito mental que interrompe a sua própria evolução. Toda vez que você pensa em parar, sua mente está buscando uma rota de fuga para a zona de conforto, escondida sob o disfarce de realismo. Observe o seu comportamento em momentos de pressão. Quando a conta não fecha, quando a resposta de alguém importante não chega, ou quando um plano dá errado, qual é o seu primeiro instinto? A maioria das pessoas busca racionalizar a desistência. Elas criam narrativas como "isso não é para mim", "não era para ser", ou "já fiz a minha parte". Essas frases são sabotagens disfarçadas. Existe uma diferença abissal entre recalcular a rota, uma estratégia inteligente para contornar obstáculos, e abandonar o mapa por completo. Recalcular a rota reconhece que o objetivo continua de pé, mas que a estrada precisa ser ajustada. Abandonar o mapa é negar o objetivo e, consequentemente, aceitar a mediocridade por medo da continuidade. A Bíblia traz um princípio claro sobre isso, um chamado para a constância que transcende a emoção passageira. Quando você lê sobre aqueles que perseveraram em meio às tribulações, percebe que eles não tinham uma inteligência superior ou talentos místicos. Eles tinham a convicção de que o propósito era maior do que a exaustão física. O medo é, frequentemente, o motor invisível da desistência. Medo de falhar novamente, medo do julgamento alheio, medo de que o investimento de tempo tenha sido em vão. Hill notava que a mente humana é naturalmente avessa ao risco e tende a interpretar o desconforto como um sinal de que algo está errado. Ora,
O desconforto é o sinal de que você está avançando. Se tudo estivesse tranquilo, você estaria estacionado no mesmo lugar. A virada de jogo mental acontece quando você rotula o desconforto corretamente, não como um muro, mas como o combustível que sinaliza a expansão. Pense novamente na estrutura de uma ponte. Ela precisa suportar pesos extremos e enfrentar tempestades. A flexibilidade da estrutura, a sua capacidade de absorver impactos e trepidações, é o que garante que ela não colapse. Sua mentalidade, ao enfrentar as provações da vida, deveria ser como essa estrutura. Não deve ser rígida a ponto de quebrar sob pressão, mas firme o suficiente para manter a direção. Considere a ideia de processo não como uma espera, mas como uma fase de lapidação. Ninguém deseja ser lapidado, pois o processo envolve perda de material bruto e atrito constante. No entanto, é precisamente esse desgaste que revela o brilho. Muitas vezes, a sua mente foca no que está sendo perdido, o tempo, o dinheiro, as expectativas, em vez de focar no que está sendo revelado. Se você se detém na superfície, a desistência parece a única escolha lógica. Mas ao olhar para a essência do que está sendo trabalhado, você entende que aquele tempo de quase é o tempo de ajuste fino. Aqueles que desistem no momento mais crítico ignoram o fato de que a natureza não produz frutos sem um período necessário de maturação. Uma colheita antecipada não é colheita, é destruição. Se você colher algo que não está maduro, o resultado será amargo e incapaz de sustentar seus planos. O tempo que você considera estar perdendo enquanto espera é, na verdade, o tempo em que você está adquirindo a maturidade necessária para sustentar o sucesso quando ele chegar. Existe um exercício prático para interromper esse ciclo de desânimo, a fragmentação da tarefa. Quando olhamos para a montanha, ficamos paralisados pela magnitude do que resta por conquistar. A desistência alimenta-se dessa visão macro assustadora. A solução, do ponto de vista estratégico e psicológico, é descer o olhar para os seus pés. Foque apenas no próximo passo, na próxima tarefa mínima que precisa ser feita hoje. Não amanhã, não no próximo mês. Hoje. Quando sua mente se organiza em unidades gerenciáveis, o monstro da desistência perde sua forma. O que era uma meta impossível torna-se uma série de vitórias cotidianas. Cada pequena tarefa concluída injeta um sentimento de eficácia no seu sistema. É como encher um copo gota a gota. O nível sobe tão lentamente que é imperceptível. Mas em um dado momento, a mudança de estado acontece. O sucesso não é um grande evento milagroso. É a soma de muitas pequenas ações que, por si só, parecem irrelevantes. Outro ponto crucial é a sua rede de influência. Com quem você compartilha o seu desabafo? Quando você diz "eu não aguento mais" para alguém que tem a mesma mentalidade de derrota que você, a pessoa vai alimentar o seu desejo de desistir. Ela vai confirmar o seu pessimismo. Busque a perspectiva de quem não tem medo da jornada longa. O ambiente onde você coloca a sua mente define a probabilidade de você ceder. Se o ambiente é de reclamação, de comparação superficial e de vitimismo, a desistência torna-se o caminho padrão. Você precisa blindar sua mente contra esse tipo de contaminação. Hill pontuava que a associação com pessoas de visão não é um luxo, é uma necessidade técnica para quem pretende realizar algo acima da média. Não se trata de ser insensível aos seus problemas, mas de manter a clareza sobre o propósito que está acima deles. Reflita agora sobre o que você estaria fazendo se tivesse a absoluta certeza do resultado. Se um mapa do futuro lhe fosse entregue, mostrando que o sucesso é inevitável desde que você continue, você desistiria hoje? Claro que não. O que te impede é a dúvida sobre o final.
E precisamente por isso, a fé e a mentalidade vencedora são as únicas moedas que compram a sua persistência. A convicção não depende de provas materiais imediatas, porque se houvesse prova, não seria convicção, seria apenas observação do óbvio. A convicção é a habilidade de ver a conclusão mesmo quando o cenário ao redor parece indicar o oposto. Desenvolver essa visão interna é o que torna o seu jogo inabalável. Independentemente de quão escura a estrada pareça agora, a lei do esforço acumulado continua operando em seu favor, mesmo que você, neste momento de fadiga, ainda não consiga mensurar o tamanho da construção que você está finalizando. O que você não vê agora é o que garantirá a sua colheita amanhã. E a única coisa capaz de impedir que esse futuro se torne presente é o seu botão de pare. Deixe esse botão desativado e continue, pois a virada não é um evento. É o resultado cumulativo de quem se recusa a abandonar a própria missão. A falácia da exaustão reside em sua capacidade de camuflar o progresso sob uma camada espessa de cansaço. Quando a carga se torna pesada, a mente busca um mecanismo de defesa, e a desistência é a saída mais acessível, disfarçada de prudência ou necessidade de descanso. No entanto, observe o padrão dos realizadores. Eles não param quando o esforço se torna insuportável, mas sim quando atingem a finalidade do ciclo estabelecido. A diferença fundamental aqui é a redefinição de fadiga. Enquanto para a maioria a exaustão física é um comando para interromper o processo, para o mestre da persistência, ela é um sinal de que o cume está mais próximo. Existe uma transição crítica entre o esforço executado por motivação inicial e o esforço sustentado por compromisso com a visão. A motivação é volátil. Ela desaparece diante dos obstáculos concretos. Já o compromisso é um decreto de soberania sobre as próprias emoções, uma decisão tomada na tranquilidade que se mantém vigente na tempestade. Imagine alguém que se dedica a construir uma estrutura complexa, tijolo por tijolo, em um terreno onde a visão é obstruída por árvores densas. Essa pessoa não consegue visualizar a obra completa, apenas a massa, o peso e o suor da tarefa imediata. Se essa pessoa decidir parar na metade porque não vê o resultado, o prejuízo não é apenas o tempo desperdiçado, mas a perda total de todo o esforço anterior, que se transforma em ruínas. A lei da persistência, em sua essência, não ignora o cansaço, ela o incorpora. O sucesso, frequentemente, está localizado exatamente 1 metro além do ponto em que o desânimo atinge seu nível máximo. Aqueles que desistem antes desse limite experimentam a dor do fracasso sem o benefício da lição final. É uma espécie de dívida espiritual e prática. Você pagou o preço pelo esforço, mas renunciou à recompensa por ter interrompido a entrega. Considere o impacto de uma mentalidade de processo contínuo. Se você opera sob a premissa de que toda dificuldade é uma peça necessária para montar o cenário da sua conquista, a reação ao obstáculo deixa de ser defensiva e se torna investigativa. Em vez de perguntar por que aquilo está acontecendo, você passa a questionar o que aquela barreira está exigindo de desenvolvimento em sua própria capacidade de discernimento ou liderança. Essa mudança de perspectiva é o que separa quem caminha em círculos de quem avança em direção a um propósito definido. O medo da incerteza que paralisa a maioria para quem possui foco inabalável é apenas um componente do terreno. O risco não está em falhar, mas em viver uma existência onde a sua capacidade não é testada até o limite da sua real vocação. A clareza de propósito funciona como um filtro para a frustração. Quando o objetivo é vago, qualquer atrito na jornada parece um sinal para virar a esquina.
Quando o objetivo é preciso, o atrito é visto apenas como calor, um subproduto natural de qualquer movimento de alta velocidade. O desistir exige o mesmo gasto de energia que o continuar, mas com um saldo negativo absoluto ao final do dia. Ao optar por prosseguir, você está literalmente capitalizando sobre o seu próprio sacrifício. Não é sobre ser infalível, mas sobre ser resoluto na correção de curso. Um desvio não é o fim da estrada, é um ajuste de navegação. A grande virada na mente acontece no instante em que você aceita que a resistência é, simultaneamente, o sinal de que você está no caminho certo e a barreira que filtra os curiosos dos comprometidos. Pense na inércia, aquela força que mantém o corpo em estado de repouso ou movimento. Romper a inércia da dúvida é o estágio mais difícil de qualquer jornada. Uma vez que o momentum é alcançado, a força necessária para manter o avanço é significativamente menor do que a necessária para começar. O erro trágico de quem desiste no meio da subida é não perceber que o declive do outro lado do morro é inevitável. Muitas vezes, a desistência ocorre no exato momento em que a resistência começa a diminuir. Mas a percepção visual do caminhante ainda está presa ao nevoeiro que antecede o topo. O jogo mental consiste em confiar mais na matemática do seu esforço acumulado do que nas sensações voláteis que o seu sistema nervoso produz em momentos de alto estresse. Existe um refinamento que ocorre no caráter apenas sob pressão intensa. O conforto nunca produziu uma mente capaz de liderar ou de realizar grandes obras. As lições que forjam a resiliência são ministradas exclusivamente no terreno das dificuldades, e não há atalho para esse aprendizado. Quando você mantém o foco no que deve ser entregue, sua mente se organiza automaticamente para contornar as limitações que até então pareciam insuperáveis. A sua mente tem uma capacidade de processamento subconsciente que trabalha a seu favor durante o descanso, desde que, durante o período de vigília, você a alimente com o compromisso de não parar. O segredo não está na força bruta, mas na frequência e na intensidade do seu compromisso com a meta. O que você está construindo hoje silenciosamente é a estrutura do seu amanhã. Cada momento em que você sente vontade de abandonar a tarefa e ainda assim decide realizar uma pequena ação, você está cimentando a base da sua autossuficiência. É uma acumulação invisível de vitórias sobre a própria fraqueza. A soma dessas vitórias é que cria o caráter necessário para sustentar o sucesso quando ele finalmente chegar. Não se subestime no processo de forja. O metal não se torna aço sem passar pela temperatura elevada. Da mesma forma, a sua mente não atinge o status de inabalável sem ser submetida ao calor da incerteza. Você está sendo moldado para suportar níveis de responsabilidade que hoje, talvez, você ainda não vislumbre, mas que a sua persistência está garantindo que sejam possíveis. A visão de longo prazo é, portanto, a sua melhor aliada contra o desespero do curto prazo. Enquanto o mundo observa o tempo como um inimigo que esgota as possibilidades, você aprende a observá-lo como um aliado que acumula a substância da sua vitória. Cada hora investida é um tijolo a mais no edifício que você está erguendo, e a lógica do progresso é inexorável. A obra se completa pela continuidade e não pela intensidade de um único surto de energia. Por isso, a moderação constante no esforço é infinitamente superior ao desperdício em momentos de euforia, seguido de paralisia em momentos de fadiga. A natureza do fracasso raramente é um evento único, súbito e catastrófico, mas sim o acúmulo de pequenas decisões de desistir nas margens da rotina. Imagine alguém que decide dedicar uma hora extra diária ao estudo de um novo domínio técnico ou à estruturação de um negócio que promete ser o motor da sua independência. Nos primeiros dias,
O entusiasmo mascara o desgaste, e a tarefa parece um fardo leve. Porém, à medida que a novidade se esvai e a rotina se impõe, o cansaço mental começa a sussurrar alternativas sedutoras. O cérebro, por uma economia evolutiva de energia, busca o caminho de menor resistência. Nesse exato ponto, a maioria das pessoas interpreta a vontade de parar como um sinal de erro, como se a falta de desejo fosse um indicador de que o objetivo está incorreto ou inalcançável. Mas a verdade, observada na mecânica do sucesso, é oposta. O desejo de parar é apenas a resistência da mente tentando se adaptar a um novo nível de exigência. Ao perceber esse impulso de desistência, não lute contra ele como se fosse um inimigo externo. Apenas observe-o como um mecanismo de alarme mal calibrado. Quando você se encontra nessa encruzilhada mental, existe uma técnica de alavancagem que altera o estado do seu sistema operacional interno. Em vez de focar no volume total de trabalho que resta, limite sua visão de futuro aos próximos 15 minutos. É um recorte temporal tão pequeno que o cérebro não consegue classificá-lo como ameaçador. Essa técnica reduz a percepção de custo e libera a trava emocional que gerava a paralisia. Você mantém a engrenagem girando apenas pelo esforço de vencer o próximo quarto de hora. E o resultado é uma série ininterrupta de microconquistas que, ao final do dia, somam um resultado maior do que qualquer surto de motivação passageira teria entregue. Considere agora o impacto do isolamento autoimposto. Muitas pessoas permitem que o desânimo as faça olhar para os lados em busca de validação ou aprovação. A expectativa pelo aplauso externo é um ralo de energia que drena a capacidade de persistência. Se o motor da sua ação depende do reconhecimento dos outros, o seu progresso será tão volátil quanto a opinião do público. O construtor de uma vida própria entende que a autoridade interna é o único tribunal cujos vereditos realmente alteram a realidade. Quando você retira a necessidade de validação, você neutraliza a principal causa do desânimo precoce. A persistência se torna uma questão de contrato pessoal, de uma promessa feita a quem você se tornará, e não de um espetáculo para quem está assistindo agora. Essa transição da dependência externa para a autonomia intelectual permite que você veja os obstáculos de uma posição estratégica. Onde a maioria vê um problema insolúvel, quem já dominou a arte de não desistir vê uma variável oculta que ainda precisa ser processada. O problema deixa de ser um bloqueio e vira informação. A curiosidade substitui o medo. Esse é o ponto onde o jogo realmente vira. Quando a sua mente, em vez de se contrair diante da dificuldade, expande-se para resolver o puzzle. Se a sua trajetória atual parece estagnada, é provável que você esteja tentando resolver problemas usando o mesmo software mental que os criou. Para avançar, é preciso atualizar o seu modo de processar a derrota, transformando o "não consigo agora" na questão operacional. Qual peça desse mecanismo ainda não se encaixou no lugar certo? A resposta quase sempre envolve uma mudança de atitude diante da fadiga. O sucesso, como você logo começará a notar, tem muito mais a ver com o manejo da energia nos momentos de baixa do que com a inteligência brilhante nos momentos de alta. A constância que você busca não é sobre suportar uma carga insuportável para sempre, mas sim sobre o reposicionamento do seu espírito diante daquele que sustenta todas as coisas. Enquanto o mundo prega a força própria como solução, o ensinamento bíblico é claro: a tua força se aperfeiçoa na fraqueza. É nesse ponto exato onde o teu esforço termina e o teu limite é alcançado que se abre espaço para a providência divina. Desistir é uma tentativa de controle. Persistir quando tudo parece perdido é um ato de confiança deliberada em quem prometeu não te abandonar no meio do caminho. Você não precisa carregar o mundo sozinho, precisa apenas manter os olhos naquele que é o autor e consumador de todo propósito.
Portanto, diante do desânimo, transforme a sua necessidade de desistir em uma conversa profunda com o Criador. Senhor, hoje entrego a Ti o cansaço que me impede de enxergar a saída. Reconheço que perdi o foco ao buscar validação onde não deveria. E peço que renoves em mim o entendimento de que cada desafio é, na verdade, uma oportunidade de manifestar a Tua fidelidade. Dá-me a clareza para discernir que esta fase não é o meu fim, mas um processo de forja do meu caráter. Que a minha persistência seja movida pela Tua paz, que excede todo o entendimento, e não pelo medo do fracasso. Renova as minhas forças, Pai, pois em Ti a minha esperança é inabalável. Em nome de Jesus. Amém. Se você sente que essa palavra trouxe a direção e o conforto que o seu coração precisava para continuar, não deixe esse momento passar. Deixe o seu amém aqui nos comentários como um selo de compromisso com a sua perseverança e propósito. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para que a gente continue se encontrando diariamente nessa caminhada de fé e renovação espiritual. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz que sustenta todas as batalhas. Até a próxima.